Olá, tudo bem? Então, qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é eh, dar as atualizações de como anda a simulação, quais são as características dela, o que falta fazer em termos de simulação e o que já dá para começar a fazer em termos de ensaios práticos sobre o projeto do transformador de EBE. Então, basicamente, esse aqui é o slide mais importante da apresentação de simulações sobre o nosso projeto. Basicamente, ele tem esse eixo central que se desloca linearmente e o fato dele se deslocar muda o coeficiente de acoplamento entre o primário e ambos os secundários. Esse coeficiente de acoplamento é alterado supostamente de acordo com essas equações aqui. Essas equações dá para imaginar ela como tendo 4 parâmetros e uma variável. A variável é justamente a posição, ela começa em x igual a zero, a gente supõe, né? X igual a zero, e vai até x 2,5 milímetros, mais e menos 2,5 milímetros. Então, existem 4 parâmetros que são necessários descobrir para definir essas equações. Supostamente, os 4 parâmetros são iguais nos dois secundários. A única coisa que muda é que o valor linear é positivo num e negativo no outro. Por mais que seja interessante do ponto de vista prático definir esses 4 parâmetros, na prática, o único deles que é realmente importante é o A. Porque todo o resto vai meio que se anular quando tu fizer um menos o outro, que é o que a gente vai fazer. Então, como que está aqui a simulação? Só para mostrar, eu não tenho ela aberta. Então, ela está feita, bem definida até toda a primeira parte dela. Então dá para dividir razoavelmente em duas partes da simulação. A primeira é a parte que faz o processo o amplificador de instrumentação diferencial, que pega as duas saídas e faz uma menos a outra vezes um ganho. E a segunda é a parte da tensão síncrona. Então está tudo feito até a primeira parte. Um detalhe crucial é que a parte mais diferente da simulação ela é a parte com relação aos acoplamentos magnéticos. Como isso é feito no LT-Spice? Cada um dos enrolamentos magnéticos é modelado como um indutor e o acoplamento entre, nesse caso, o primário e o secundário é feito através dessas diretivas aqui, que são as diretivas que estabelecem um acoplamento magnético entre dois desses indutores individuais. Então, por exemplo, a primeira diretiva, que é essa K1, ela diz que existe um acoplamento magnético entre o indutor L1 e o indutor L2, e o valor desse acoplamento magnético é um parâmetro chamado K1, que vai ser calculado depois. Esse valor desse K1 tem algumas referências interessantes, como por exemplo essa aqui, que é o livro do Sadiko, que estabelecem uma relação entre esse valor de K minúsculo e o valor da indutância mútua. Basicamente, K é um valor de um coeficiente entre 0 e 1, em que 0 significa que não existe acoplamento nenhum entre os dois indutores, então é como se eles estivessem muito distantes um do outro, e 1 é como se eles tivessem um acoplamento perfeito, como se tivessem um perfeitamente em cima do outro. No entanto, um dos erros que foi feito na simulação de exemplo no Moodle é que ele chama o valor de M1, ele confunde o que ele usou para chamar o M1 com K1. Então, basicamente, se a gente tentar fazer essa simulação aqui, pegar esse valor direto de M e rodar na simulação como se fosse o K, não vai funcionar. Tem que converter, fazer um processo de conversão de um para o outro por esse coeficiente de proporcionalidade que é a raiz de L1 vezes L2. Já é uma boa deixa para falar sobre esses valores de L1 e L2. Basicamente, aqui nesse circuito a gente tem 6 valores de componentes, né? Que são a indutância do primário, a resistência do primário, a indutância do secundário 1, a resistência do secundário 1, a indutância do secundário 2, a resistência do secundário 2. Esses dois valores eles devem ser simétricos, eles devem ser similares.
mas esses aqui podem ser que sejam diferentes. Na simulação, eu usei os valores do projeto do ano passado, lá da Ana e do Hugo, que são esses valores aqui, e supus que eles são simétricos. Mas uma coisa que vocês têm que fazer é conferir isso. Talvez seja diferente, não sei. Basicamente, tem que ir no BATC, pegar algum equipamento emprestado, ter acesso a algum equipamento, talvez uma ponte RLC, é um equipamento que serve para medir impedância, então, completamente desconectado do circuito, seria usar esse equipamento para medir qual é a resistência e a indutância dos 3 circuitos independentemente, né? Para confirmar se realmente esses valores. Bom, eu considerei isso, de qualquer forma, isso não deve ser tão crítico. A única coisa interessante é que aqui eu estou usando os 4 parâmetros das equações, eu defini esses valores aqui, o B e o C realmente não importam, porque quando tu diminui um pelo outro, eles meio que vão se anular. O A e o C, o D, eles são um pouco mais críticos, mas em última análise tu consegue compensar tudo isso aqui alterando o ganho. Então, tipo, se o valor de A na verdade não for esse, for um valor metade desse, é só dobrar o ganho que vai dar meio que na mesma. Então não é crítico isso aqui. Supondo que está tudo operando na região linear. Essas aqui são as 2 equações, né? Aquelas equações de polinômio. E aqui é a conversão do valor da indutância mútua para o valor dos coeficientes K1 e K2, que são os valores que são realmente utilizados na simulação. Então aqui na simulação eu tenho a entrada aqui, que ela é proveniente de um gerador de sinais ou do STM32. Na prática a gente vai usar o STM32 gerando o sinal senoidal, mas vocês podem usar o gerador de sinais, que gera um sinal senoidal de 1 volt de amplitude e 1.65 volts de nível DC, offset, né? Isso é importante para o STM32. Na prática, vocês podem simular com ou sem esse offset, não deve ter grande interferência. Isso vem para um buffer, um 741. Isso aqui é importante porque a saída do STM32 ela é de alta impedância. Então, não necessariamente o STM32 vai ter potência para acionar o primário por si próprio. Então, por isso que tem um buffer entre eles. Eu usei o 741 porque a gente usou na prática e ele funciona. Dá para usar N outras coisas. Basicamente, qualquer componente que for usado aqui vai funcionar. Então, talvez na prática tenha alguma diferença. Então, isso é algo de se testar. A princípio, o 741 deve funcionar. Isso aqui vai para o primário, os 2 valores vão para o secundário, e aqui é feita a amplificação diferencial com o amplificador de instrumentação, o INA28. O INA28, ele não existe no LT Spice, ele é um componente da Texas Instruments, e o LT Spice, ele é Linear Technology, ele só tem componentes da Linear Technology. No entanto, a Texas Instruments ele libera modelos Spice para esse componente e eu meio que fiz um caminho para conseguir adicionar, então aqui está funcionando. Eu não sei se a gente realmente tem acesso físico a esse componente, ao INA28, ou se a gente só tem acesso físico a esse componente aqui, que é o LT167, é da Linear Technology. De qualquer forma, os dois devem ser aproximadamente equivalentes. Qualquer um dos dois que a gente tiver acesso nas mãos, a gente pode usar. Mas aqui na simulação eu testei os dois e o INA28 tem uma performance bem melhor em termos de ruído, consideravelmente melhor, tipo metade do ruído intrínseco, então é preferível usar ele. Mas basicamente aqui, só para mostrar o funcionamento, eu posso definir o parâmetro x aqui da simulação como sendo, por exemplo, 0, que significa que o eixo está na posição central. Se eu rodar essa simulação aqui, eu tenho esse valor na saída. Isso aqui era para ser um valor praticamente igual a 0. Dá para ver que a amplitude é menos de 1 volt de pico. Então é um valor que é aproximadamente 0. Dá para testar na prática, ver por que existe esse valor, estudar, mas a princípio não é necessário. A questão é que, se for colocado aqui um valor de, por exemplo, 2.5 milímetros, que é o valor extremo em um sentido, e rodar a simulação, dá para ver que é um valor bem maior. Então, só isso aqui já é uma boa evidência que a amplitude está sendo modulada
a posição do eixo está sendo modulada na amplitude desse sinal. Se eu usar aqui medir overref para testar, dá para ver que quando ele está no extremo positivo, né, no mais 2.5, o valor da amplitude de saída ela está 180 graus defasada da entrada. Isso aqui é uma questão de convenção, daria para trocar um pelo outro e eles iam estar em fase nesse caso. E se quisesse aumentar a amplitude de saída, é só mexer nesse ganho aqui, é fácil também. E se testar o valor no extremo oposto, em menos 2,5, basicamente a amplitude vai ser a mesma, só que agora eles vão estar em fase. Então, o que falta fazer em termos de simulação? Antes disso, uma coisa interessante é que aqui no LT Spice a gente consegue usar essa diretiva param para testar vários valores. Então, eu vou testar 11 valores de menos 2,5 milímetros até 2,5 milímetros com passos de 0,5 só para mostrar como é que realmente, como a modulação da posição e amplitude está sendo feita de forma adequada. Então aqui ele rodou as 11 simulações. Nesse caso eu só estou interessado na tensão de saída. Então se eu representar aqui os sinais, dá para ver que o primeiro sinal, que é o verde mais claro, é quando ele está no extremo, e o sinal que ele tem no extremo é o vermelho mais escuro. E dá pra ver que claramente, e supostamente linearmente, quando ele se desloca a cada 0,5 milímetros que ele se desloca, desculpa, a tensão de saída baixa adequadamente, de forma linear. Novamente, para usar todo o Dynamic Range, daria para aumentar isso, mas a questão é que essa simulação prova que... Eu vou tomar água. Pelo menos a primeira parte da simulação tá funcionando. Já dá pra testar na prática, já dá pra ir atrás e tentar validar isso na prática. Basicamente, ir atrás dos componentes. Só um minuto. Oi, voltei. Estou bem, supostamente. Bom, o que eu quis dizer é que essa primeira parte da simulação, ela tá validada completamente. Sim, modéstia à parte, só essa parte aqui já está bem melhor do que o projeto do ano passado. Por quê? Porque o projeto do ano passado, para ele fazer o simulador amplificador diferencial, ele usou o 741. Basicamente, ele criou o 741, ele pegou... Só para mostrar aqui no datasheet. Ele criou o circuito, esse circuito aqui do amplificador diferencial de instrumentação internamente com o 741 e com esses resistores ideais, que foi o que a gente fez no laboratório. Só que, obviamente, fazer isso, tu abdica completamente de qualquer resultado de ruído da tua simulação. Então, isso é uma coisa que eu testei. O LT Spice ele permite fazer simulações de ruído para caracterizar qual é o ruído intrínseco do circuito. E, obviamente, se tu está usando o 741, ele é um valor assim, ele é um amplificador operacional meio off the shelf, ele meio que foi um dos primeiros amplificadores a ser feito. Se tu está simulando o circuito com o 741, isso nada te diz sobre o valor de ruído que tu vai experienciar na prática. Então, nesse caso aqui, como a gente está usando realmente o modelo Spice do INA28, e seria equivalente se tu usasse o LT Spice do LT 1167, que é esse aqui, a gente sabe exatamente, de forma muito mais precisa, a performance em termos de ruído da nossa simulação. Então, isso já é um parâmetro que está muito melhor do que ano passado e está muito melhor do que o
professores propuseram e eu, sei lá, não sei se alguma outra vez alguém fez algo assim. Outra coisa que está muito melhor é a forma como foi feita o acoplamento magnético, que é basicamente esse cálculo aqui modelizando realmente, em vez de simplesmente botar um valor qualquer, né? Numa outra simulação eles chegam até a dizer que o acoplamento K1 mais K2 é igual a 1, sabe? É uma relação entre K1 e K2 que a gente simplesmente não pode supor. Bom, isso aqui já está muito melhor. E que agora, vocês que são. Eu tô falando assim mais direcionado para o pessoal da parte do laboratório, vocês já têm relativamente bastante coisa a fazer, que é ir atrás de como realizar isso na prática, ver quais componentes a gente tem acesso, se a gente tem acesso a esses componentes, se tem acesso a outras coisas, testar e validar isso, né? E validar essa parte aqui. E, bom, basicamente, uma vez que vocês tenham feito isso, o restante da simulação é fazer a detecção síncrona, que é uma coisa que a gente já fez no laboratório, não deve ser tão complicado, nem em termos de simulação, nem em termos de execução prática. Depois que a gente já validou tanto a primeira parte quanto a segunda parte, a única coisa que vai faltar são os dois extremos, que é a parte de geração do sinal e a parte de leitura de sinal. Isso é a cereja no bolo. Isso aqui, a rigor, essa primeira parte a gente precisaria fazer porque a gente consegue usar o gerador de sinais. Mas a gente vai fazer, vamos usar o STM32 para gerar as duas coisas. E daí, quando eu chegar mais perto, eu entro em mais detalhes sobre isso e eu posso me pronunciar melhor. Mas o resumo da ópera é que já tem muita coisa para fazer e a gente tem pouco tempo. Então, bom, a gente se fala no grupo para organizar isso melhor, mas esses são os resultados agora. Essa simulação eu vou adicionar ao GitHub, então vocês vão poder ter acesso a ela e se quiser podem usar para se basear, enfim. É isso. Qualquer dúvida, perguntem. Obrigado pela atenção e até mais.